Bom dia, irmãos. Uma alegria estar com vocês aqui, uma responsabilidade bastante grande. Reverendo Valdeci foi meu professor no seminário e pregar na igreja do professor é sempre muito difícil, né? Ele realmente foi um professor marcante na nossa vida, porque ele aliava a cultura, o conhecimento bíblico, o rigor teológico com a piedade. Então, ele foi realmente um grande exemplo para nós. Eu trago o abraço da Igreja de Vila Maria, abraço também do reverendo Dario de Araújo Cardoso, nosso pastor titular, onde também nós temos o privilégio ali de servir e ajudá-lo. Eu fiquei muito feliz aqui de encontrar alguns irmãos que eu não conhecia, mas a gente vai tendo uma intimidade que é própria daqueles que servem ao Senhor, dos filhos de Deus. Isso é impressionante, onde a gente vai encontra pessoas tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão próximas de nós. Alguns a gente conversou um pouquinho aqui, foi uma bênção estar com vocês. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, versos de 1 a 5. O Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos a direção do Teu Espírito Santo para que, diante da Tua palavra, nós possamos ser alimentados por ela, iluminados pelo Teu próprio Espírito, para compreendermos e termos poder e capacidade espiritual para obedecê-la. E também para nos maravilharmos com a Tua pessoa, nos alimentarmos, ó Deus, da Tua palavra, sermos instruídos por ela e preparados para glorificar o Teu nome na nossa vida particular, no nosso dia a dia. Ao sairmos daqui, ó Deus, tenhamos o nosso coração mais próximos da Tua glória, da Tua santidade, da Tua perfeição e possamos estar encantados com a obra do Teu Filho, maravilhados com a obra dele, cheios do Teu Espírito, possamos estar glorificando o Teu nome em tudo aquilo que fizermos ao longo dessa semana que se inicia. Obrigado pelo dia de hoje, ó Deus. Dá a mim fidelidade à Tua palavra, clareza, para que os meus irmãos possam compreendê-la. E a todos nós, dá-nos um coração moldado pela graça, para estarmos dispostos no nosso coração a fazermos o Teu querer e glorificarmos o Teu nome, e estarmos totalmente alegres e satisfeitos naquilo que o Senhor é para nós, em Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num mundo com muitas vozes dissonantes, com muitas vozes que nos trazem algumas tentativas de uma mensagem de esperança. Vivemos num mundo complexo, isso não é diferente do mundo do primeiro século da nossa era cristã. Embora hoje a tecnologia, ela só faz essas coisas se tornarem mais rápidas, mais intensas. Mas, na verdade, o mundo é um mundo de trevas. E nós temos aí muitas propostas de organismos internacionais, de pensadores, de homens importantes da nossa época, de filosofias do nosso tempo, que tentam trazer um conserto da humanidade, uma esperança. Alguns dizem que se realocarmos, talvez, as fontes de energia, se tivermos, talvez, uma forma diferente de colocar os recursos de forma diferente, nós teremos uma vida melhor. A ciência nos traz muitas propostas de uma vida melhor, perfeita, uma vida sem dificuldades. O ramo da psicologia também tenta trazer no interior do homem um equilíbrio para a sua vida.
Ou seja, todas essas ideias, todos esses sistemas, todas as instituições, elas, de certa forma, procuram trazer uma esperança para a humanidade. O Evangelho de João, assim como toda a Bíblia, ele não nos fala de uma simples mensagem de esperança. Não é mais uma mensagem de esperança como tantas outras. O Evangelho de João, ele nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele é a própria esperança. E ele é a única esperança. Ele é a razão da existência desse mundo. Quando João escreve o seu Evangelho, ele escreve por volta do ano 90, final do primeiro século. Já haviam se passado cerca de 60 anos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Um bom tempo já havia passado. E muitos se perguntavam, mas esse Jesus que vocês falam tanto, esse Jesus que vocês falam inclusive da sua ressurreição, se ele ressuscitou dentre os mortos, qual é a sua origem? Como é que foi o seu nascimento? E nós temos Mateus e Lucas que nos dão uma demonstração, um detalhamento de como foi o nascimento do Senhor Jesus. Mas alguns estavam fazendo perguntas ainda um pouco mais profundas. Mas escuta, João, se esse Jesus que vocês dizem que ressuscitou dentre os mortos, se ele realmente tem todo esse poder, se ele é aquilo que vocês dizem que são, que ele é, por que ele viveu num lugar tão obscuro? Ou seja, eu não quero nem saber só sobre o seu nascimento, eu quero saber sobre a sua origem. Qual é a sua origem? E isso é muito comum entre nós. Eu conheci algumas pessoas aqui muito superficialmente hoje. Então a gente pergunta qual é o seu nome, de onde você vem, o que você está fazendo aqui, qual é a sua profissão, você tem filhos, alguma coisa assim bem simples. Mas conforme a gente vai tornando mais íntimo das pessoas, nós vamos fazendo perguntas mais profundas. Qual é realmente a tua origem? Qual é a tua formação? Da onde você vem? O Evangelho de João, ele é dividido praticamente em dois grandes blocos. Você tem primeiro os 12 primeiros capítulos, que são o livro dos sinais. João, ele escolhe propositadamente 7 grandes sinais que o Senhor Jesus Cristo fez, para provar que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus e para que as pessoas creiam nele. E crendo tenham vida no seu nome. Esse objetivo está lá no capítulo 20, no finalzinho já do livro, nos versos 30 e 31. Esses sinais foram registrados para que vocês possam crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida no seu nome. A segunda parte do Evangelho, do Evangelho de João, que vai dos capítulos 13 até o capítulo 21, ele é chamado do livro da glória. Na verdade, é o grande e o maior sinal que João coloca no final, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, que prova realmente que ele é o Filho de Deus, que ele é o eterno Deus. Esse evangelho todo, ele tem uma introdução, ele tem um prólogo, que são os 18 primeiros versos do evangelho. E essa é uma da literatura bíblica, meus irmãos, mais profunda e mais bela que existe. Eu não teria condições, inclusive, de expor todos os 18 versos, porque aqui há uma condensação, uma concentração de verdades maravilhosas que podem transformar o nosso coração e tornar você mais apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo, mais encantado com a sua glória e que pode mudar o seu coração para viver uma vida completamente diferente. Eu vou me ater aos 5 primeiros versos. Esses 5 primeiros versos, na verdade, são 2 estrofes. E existe uma poesia aqui que, infelizmente, na tradução para o português, nós perdemos parte dessa poesia, nós não conseguimos vê-la aqui. Provavelmente, João, ele se utiliza de um hino cristológico, um hino já antigo, que já era conhecido dentro da igreja, e ele adapta esse hino para dar esse seu prólogo. Veja, quando ele começa a falar, ele fala do verbo. Ele não fala exatamente do Senhor Jesus, ele só vai mencionar o Senhor Jesus no verso 17. O nome de Jesus aparece no verso 17. Então, no início, para quem está lendo pela primeira vez, ou para quem estava ouvindo pela primeira vez, cria uma expectativa. Ora, de quem esse João está falando? E o que ele quer nos mostrar aqui? Qual é a origem do Senhor Jesus?
Da onde ele vem? Será que ele é mais um dos deuses, dos muitos deuses dos povos antigos? Será que ele é um Deus menor, como até hoje os testemunhas de Jeová defendem? Será que ele é mais um caminho? Será que ele é mais uma esperança dentre tantas outras, mais uma palavra, mais uma filosofia, mais um líder espiritual de uma nova religião no mundo? Como muitos hoje ainda pensam. E João vai mostrar, não. Ele, na verdade, ele é a única esperança, porque ele sempre existiu, porque ele é Deus. É isso que ele vai nos mostrar. A primeira estrofe ela é composta pelos versos 1 e 2. Eu quero ler de novo com você e quero mostrar como é bela a construção desses dois versos. Ele diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Na verdade, aqui então, tem uma estrutura literária que você olhando no português você não consegue enxergar isso, mas na língua grega em que João foi escrita, você consegue perceber isso. Há uma ligação de frases chamada uma estrutura paralelismo de escada ou de degraus. Deixa eu explicar aqui para você o que significa isso. Ele começa assim, no princípio era o verbo. E veja que essa é a primeira cláusula. E a última palavra dessa cláusula é o começo da próxima. E o verbo estava com Deus. A próxima cláusula, quando você vê no português, você diz assim, mas para aí, pastor, furou a sua ideia aqui, porque agora está falando, o verbo era Deus. Mas na língua grega, ele diz assim, e Deus era o verbo. É assim que está na língua grega. Então ele pegou o último termo da cláusula anterior e seguiu na próxima. E logo a seguir ele diz assim, ele, o verbo, a última palavra da última cláusula, ele estava no princípio com Deus, ou seja, ele fecha a estrofe. E é interessante que ele faz isso de uma tal forma que no centro, aí é uma outra estrutura literária que existe aqui, eu não quero nem dar nomes técnicos para você, porque isso você vai acabar esquecendo, mas ele coloca no centro disso a seguinte expressão, que o verbo estava com Deus e a própria palavra Deus. Agora, quando você lê esses dois primeiros versos, essa primeira estrofe, você certamente que tem um conhecimento das Escrituras, o mínimo. Você que já leu Gênesis, por exemplo, hoje na escola dominical do presbítero Antônio Clemente, né? Presbítero Antônio Clemente, que é chamado de Clemente, né? Ele falou sobre Gênesis, ele mencionou Gênesis 1. Você lembra desse texto? Leia comigo Gênesis 1 para você ver se não tem uma semelhança proposital que João, o evangelista, usa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Todos os termos que estão aqui em Gênesis 1 aparecem em João capítulo 1, versos 1 e 2. E por que João faz isso? Ele precisa explicar o que era o verbo. Essa é uma palavra que na língua grega é logos. Logos. Você já deve ter ouvido isso. E na filosofia grega, principalmente Filo de Alexandria, desenvolveu um pensamento, ele falou muito sobre esse logos. Os gregos eles tinham uma dificuldade muito grande de entender que o Deus eterno, ou os deuses, poderiam ter contato com o mundo físico, o mundo da matéria. Eles tinham muita dificuldade com isso, eles eram totalmente dualistas, eles separavam o que era o mundo físico, o mundo do universo material e o mundo espiritual. E eles acreditavam que o mundo espiritual não poderia, na verdade, ter um contato direto com o mundo físico. Então eles tinham várias teorias para isso, e Filo desenvolveu uma outra teoria um pouco mais sofisticada, desde a época de Platão, muito tempo antes. Filo dizia assim, não, o que existe é um princípio lógico
um princípio criacional que formou todo esse universo e que dá razão a esse universo. E esse princípio organizacional, esse princípio lógico, isso que está por trás de todas as coisas que nós enxergamos nesse mundo, esse chama o Logos. Então, para os gregos, era assim que eles entendiam. Só que João, ele é judeu. A mente dele é hebraica. A mente dele está firmada no Antigo Testamento. Por isso, ele vai tomar o texto de Gênesis 1, que é um texto chamado fundacional de toda a nossa teologia, de toda a nossa crença. Quando Deus estava criando este universo todo. Ele estava criando as coisas do nada. No princípio, Deus estava criando todas as coisas. O que ele quer nos mostrar também, que o verbo, através do verbo, que hoje nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, através dele, Deus está fazendo uma nova criação. Jesus é o novo Adão. Ele começa uma nova criação. É um princípio diferente. Ele está restaurando aquilo que caiu. Nós sabemos que caiu porque nós temos Gênesis 3. Então o Senhor Jesus está renovando todas as coisas. Por isso ele está usando Gênesis. E não só Gênesis. Se você olhar, por exemplo, no Salmo 33, versos 6 e 9. Eu só estou dando alguns exemplos para você, porque são muitos exemplos. Só para mostrar para você que João está tomando essa expressão do contexto do Antigo Testamento. Salmo 33, o verso 6, ele nos diz assim: os céus, por sua palavra. É claro que a palavra aqui está no hebraico, não é logos, mas quando ela é traduzida para o grego, a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, a palavra aqui é o logos. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Verso 9, do mesmo salmo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, esse conceito da palavra de Deus que cria todas as coisas, assim como em Gênesis capítulo 1, verso 3, assim como o Salmo 33, assim como, por exemplo, Provérbios capítulo 8. Se você ler Provérbios 8, principalmente dos versos 27 a 30, você vai ver novamente a personificação da sabedoria. Então veja, João está com uma mente firmada no Antigo Testamento. E ele está nos mostrando, olha, esse verbo, esse logos, que os gregos acham que é um princípio irracional, um princípio lógico, mas não pessoal. Eu estou dizendo para vocês, esse princípio de todas as coisas é a própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o logos eterno. No princípio era o logos. A mesma expressão de Gênesis 1. E o verbo, ou o logos, ele estava com Deus. E essa expressão, com, ela é muito interessante. No nosso português, você pode pensar assim, mas ele simplesmente está falando que o logos estava ali com Deus. Parece que ele estava ao lado de Deus. Mas a partícula aqui no grego, ela tem um significado mais profundo para nós. Ela significa assim, alguém que está em direção a Deus em um íntimo relacionamento, face a face com Deus. Então ele está começando a nos mostrar, e o presbítero Clemente falou isso de forma muito bela hoje aqui pela manhã na escola dominical, que o Senhor Jesus, o Logos, ele estava diretamente íntimo com o Pai, com Deus. E é difícil mesmo compreender a Trindade, né, presbítero Clemente? E ele nos lembrou de Russell Shedd, que falava assim, se nós um dia compreendermos a Trindade, você pode se considerar um gênio, né? E é muito simples isso, porque a nossa mente, o nosso sistema de pensamento, ele só consegue compreender coisas menores do que o nosso cérebro, menores do que a nossa capacidade de compreensão. Nós não podemos compreender um Deus que é muito acima da nossa capacidade, muito acima da nossa constituição. Se um dia eu pudesse entender Deus de forma plena, é como se eu tivesse colocado Deus como um objeto do laboratório. E eu coloquei os meus
os meus instrumentos ali, dissequei Deus, fiz uma teoria. Olha, Deus é assim. Se eu fizesse isso, Deus seria menor do que eu. Deus é muito maior. Por isso que quando nós meditamos na sua palavra, quando nós nos aprofundamos nesses textos, nós ficamos encantados com ele. Nós aprendemos mais coisas dele. Nós aprendemos da palavra. Nós ficamos animados com a palavra. Ficamos capacitados, inclusive, para pregar a palavra, para testemunhar da palavra. Mas, na verdade, no fundo, nós não conseguimos compreender tudo isso. Como que 3 pessoas podem ser um único ser? Mas as palavras que João escolhe no grego, elas são específicas, ele está falando isso. Esse logos, ele está em correspondência íntima, ele estava sempre com Deus. E mais, ele está usando um verbo aqui, que na língua grega significa assim, ele era continuamente. Não é simplesmente ele era, como no nosso português. Todos os verbos que João está usando aqui, olha, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todos esses verbos, ele faz de propósito. Ele usa um tempo verbal que mostra, era continuamente. Ele não teve princípio. Ele não teve um dia para começar e não vai ter dia para terminar. Ele sempre foi. É interessante que João, ele faz um uso desses verbos, muitas vezes verbos parecidos, porém não iguais, que estão trazendo conceitos contraditórios. Por exemplo, no verso 6, você lê aqui, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Esse houve, você poderia dizer assim, olha, esse é um verbo talvez o mesmo do era anterior do verso 1. Não é. É outro verbo no grego. Por quê? Porque esse outro verbo no grego, ele diz assim, o João, um dia ele passou a existir. Ele não existia e ele passou a existir. O outro verbo não, o outro verbo é diferente. Como o Senhor Jesus, quando ele em João 17, João 8, ele diz assim, eu sou. Sabe quando Jesus fala assim várias vezes? Em João 8 e João 17, eu sou. Esse eu sou não é o mesmo nosso eu sou do português. Eu sempre fui. Eu não tive princípio. E ele reforça isso no final do primeiro verso. Ele diz assim, o verbo estava com Deus, então ele tinha essa íntima correspondência a Deus, ele estava continuamente face a face em direção a Deus, e o verbo era Deus. Eu disse para você agora há pouco, na verdade essa expressão é, Deus era o verbo. Ou seja, ele mostra a divindade do verbo. O verbo é o próprio Deus Filho. E lá no verso 14, ele vai dizer que esse Deus Filho se tornou homem. Ele se encarnou. Que é uma das doutrinas mais fundamentais da nossa fé. O Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, ele se tornou como um de nós. Nós comemoramos há 11 dias atrás o Natal. Nós comemoramos, na verdade, esse grande evento do universo. O Deus eterno, o Deus que é Espírito, João 4:24, ele se torna homem. Ele toma a nossa forma humana. Isso é extraordinário. Eu tenho 3 filhos. 3 homens, Eliseu, Elias e Daniel. O meu filho mais velho, que também é pastor presbiteriano em Guarulhos, ele tem 2 meninos. Na minha família só nasce menino. Isaac e Timothy. E há tempos atrás, a igreja do meu filho participou de um projeto de recolhimento de famílias muçulmanas que tem muitas ali no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Não sei se os irmãos sabem disso. Refugiados do Afeganistão. E uma família foi para a igreja do meu filho. Muitos filhos, uma família complicada, muito difícil. Essa família acabou se dividindo. Uma parte voltou para o Irã, porque eles tinham também uma ligação muito grande com o Irã. Outra parte foi para os Estados Unidos. E 2 adolescentes, a Mohadsi e a Fereste,
Elas não quiseram ir nem com o pai para os Estados Unidos e nem com a madrastra de volta para o Irã. E elas quiseram ficar com o meu filho. O meu filho as adotou. Não é uma adoção ainda plena. Ele tem a guarda intelectual dessas duas meninas. E elas eram muçulmanas, principalmente Mohatsi. Mohatsi usava o véu, fazia suas orações todos os dias. E uma certa vez, eu conversando com Mohatsi, eu falei assim para ela: Mohatsi, como é que Alá aprendeu a respeito do amor? Ela não entendeu a minha pergunta. Alá não é um Deus de uma pessoa só? É. E antes de existir o universo todo, o que Alá fazia? Não sei. Quando ele criou as primeiras coisas, segundo a doutrina islâmica, ele passou a amar. Alá ama os seus filhos? Ama. Ora, então ele teve que aprender a amar. Porque se ele era uma pessoa única, lá na eternidade, e não tinha nada, ele teve que aprender a amar a sua criação. O Deus cristão, o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras, ele não aprendeu a amar. Porque nós sabemos que Deus é amor. A constituição de Deus é amor. E veja, o Pai ama o Filho desde toda a eternidade. O Filho ama o Pai desde toda a eternidade. O Espírito ama o Pai e o Filho desde toda a eternidade. O Pai e o Filho amam o Espírito desde toda a eternidade. Eles não tiveram que aprender o que é amor, porque ele sempre foi amor. Mohatsi hoje é convertida, ela é presbiteriana, ela é crente, batizada, com profissão de fé e tudo. E Férice também. Férice é mais novinha. E graças a Deus, meus irmãos, esse Deus maravilhoso, ele invadiu o coração daquelas duas meninas antes muçulmanas. E agora elas adoram o mesmo Senhor que criou todo este universo. O Deus que é amor. Deus era o Logos. As testemunhas de Jeová, se você tiver a oportunidade de encontrá-las, não faça como muitos crentes que eu tenho visto fazem. Fazem que não é com eles mesmos, né? Faz de conta que, olha, eu estou ocupado e às vezes não é verdade. Faça como eu fiz quando eu era solteiro ainda, era recém-convertido, tinha alguns anos. Eu estava entre o meu primeiro emprego e o segundo emprego. Eu sou engenheiro mecânico, trabalhei 30 anos como engenheiro. E eu estava saindo de uma empresa para outra e naquele mês eu fiquei em casa, ali no alto da Vila Maria. E uma certa tarde bateu lá na minha porta um senhor e um jovenzinho, testemunhas de Jeová. Quando eles bateram, olha, queríamos falar da mensagem aqui, trouxeram aqueles livrinhos. Falei, ótimo, entrem aqui, sentem aqui no meu quarto, nós vamos abrir aqui as escrituras, vamos pegar o texto, mas no original grego, né? Vamos pegar aqui as bíblias de estudo, e eu mostrei para eles algo que eles enganam muita gente por aí. Porque na Bíblia, tradução do Novo Mundo, que as testemunhas de Jeová usam, nesse versinho, nessa cláusula, está assim: e o verbo era um Deus. Deus com letra minúscula. Porque eles colocam um artigo aqui. Mas no original não tem esse artigo. E mais, a construção gramatical está dizendo, e Deus era verbo. É assim, na verdade, literalmente, é assim que você tem que traduzir. E Deus era verbo. Não tem um artigo ali. O que João está mostrando nessa construção gramatical? Primeiro, a ênfase, o verbo é Deus. Ele é o mesmo Deus, criador dos céus e da terra de Gênesis 1. Ele não é uma divindade menor. Ele é o próprio Deus. Eu mostrei para eles, quando eles perceberam que não tinham mais argumentos, ficaram teimosos com a sua ideia, eles saíram e foram embora. Mas eu dei o meu testemunho. Então, meus irmãos, não tenham medo dos testemunhas de Jeová, não. Quando eles baterem na sua porta ou encontrarem você na rua, chame-os para conversar. Mostre as escrituras para ele. Mas agora você tem que estudar a escritura. Você tem que estudar, o mínimo possível. E, meu irmão, essa é uma pergunta que todo crente novo tem que ter definida na sua mente.
Nos meus primeiros anos de convertido, eu queria entender, né, presbítero Clemente, como Jesus é Deus? Será que é isso mesmo? Como Deus triuno, um único Deus que subsiste durante toda a eternidade em 3 pessoas? E você entende, você compreende, não completamente, né? Ainda dá um nó na nossa mente, mas é maravilhoso. E é um testemunho para aqueles rapazes que estiveram lá em casa. O verso 2, na verdade, ele só dá ênfase a tudo aquilo que o verso 1 nos disse, mas ele é construído, na verdade, para formar essa estrutura literária, para dar centralidade à única informação que João está querendo nos dar. O verbo é Deus. E tudo aquilo que você fala a respeito de Deus, você pode falar a respeito do verbo. Mais à frente, ele vai desenvolver isso, ele vai mostrar tudo aquilo que você fala a respeito de Deus, você pode falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Esta basicamente é a primeira estrofe desse grande prólogo. A segunda estrofe, ele vai mostrar a relação desse Logos com a sua obra de criação e conosco. Nós que estamos hoje aqui no século 21, num século diferente, mas ele mostra essa relação. Ele começa dizendo assim, versos 3 a 5 é uma outra estrofe. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Primeira cláusula da segunda estrofe. Ele poderia ter dito assim, todo o universo foram feitos ou foi feito por ele, ou por intermédio dele. Mas veja que ele usa todas as coisas. Ele não está dizendo assim de uma forma genérica, ele está falando cada uma das coisas que foram criadas neste mundo foram criadas por intermédio, por meio dele, do Logos. Eu, na minha adolescência, gostava muito de ciências, tecnologia, por isso fui fazer engenharia e trabalhei um tempinho aí como engenheiro. E sempre fui encantado com essas coisas de universo, galáxias, né? Vocês têm ideia de quantas galáxias, ou melhor, vou começar assim, quantas estrelas existe numa galáxia de tamanho médio? Você tem ideia? Alguém gostaria de dar um número aí? Não estou ouvindo, você precisa falar bem alto. 100 bilhões de estrelas em uma única galáxia de tamanho médio. Quantas galáxias mais ou menos nós temos no universo? Estimadas. Albert Einstein, no meados do século XX, ou princípio do século XX, ele dizia que os telescópios daquela época poderiam ver o universo talvez 1/bilionésimo do que realmente o universo é. Hoje, talvez, os nossos telescópios, né, o Hubble e o outro que agora tem mais moderno, que eu esqueci o nome, com certeza eles vão muito mais longe, mas ainda não veem todo o universo. Nós não conhecemos nada do grande universo. 100 milhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas em cada galáxia dá cerca de 10 octilhões de estrelas. Conta até 1000. Começa a contar até 1000 agora. Daqui a pouco você está cansado, né? Agora, põe 27 zeros na frente. Essa é a quantidade de estrelas que estimadas nós temos no universo. Sabe quem fez todas elas? O Senhor Jesus Cristo. O átomo que eu aprendi no meados do século XX não é mais o átomo que nós conhecemos hoje no século XXI. Existe uma partícula dentro do átomo, eu sempre esqueço o nome dela. Eu sempre esqueço. Talvez sejam os quarks, eu não sei. Pode ser que alguns os cientistas da nossa época me corrijam depois. Tem uma partícula dentro do átomo que ela é muito interessante.
ela ora é matéria, ora ela é energia. Ela vai mudando. Uma hora ela é luz, uma hora ela tem peso. Que coisa estranha. Mas quando você vê algumas afirmações na Bíblia, dizendo, por exemplo, que Deus disse, todas as coisas apareceram, haja luz e houve luz, muitos cientistas no século XX questionavam, falavam, mas como é que vocês podem acreditar nessa baboseira? A ciência mostra que não é assim. Só que hoje, no século XXI, grandes certezas que nós tínhamos na ciência do século XX, nós não temos mais. E uma delas é essa. Uma partícula ela pode se tornar matéria e luz ao mesmo tempo, ela vai trocando de posição. Isso é maluco, isso é extraordinário. E o Senhor Jesus que criou todas essas subpartículas subatômicas que tem no nosso universo. E mais, meu irmão, Deus criou você e Ele conhece você como nenhum cientista médico pode conhecer. Desculpa, viu, meu irmão médico ali, que eu conheci. Pai do Pedrinho, meu xará. O Senhor Deus, Ele conhece você profundamente. Ele conhece exatamente como que você funciona. Ele criou todas as coisas. Ele formou do nada. Henry Ford, o idealizador do carro Ford, da grande indústria, que está aí até hoje, poucos sabem, mas ele tinha um amigo muito íntimo, chamado Charles Steinmetz. Charles Steinmetz era um mecânico por excelência. Ele era brilhante. Diziam que Steinmetz poderia visualizar um motor na sua mente e poderia, inclusive, consertar o motor na sua mente. Era um homem fora do comum. Começo da linha Ford de montagem dos motores, há uma paralisação na linha, um problema sério para a linha de montagem dos motores. E Ford convoca todos os seus engenheiros se debruçam sobre aquele problema e não conseguem resolver. Aí o Ford lembrou-se do seu amigo e acionou o Steinmetz. O Steinmetz foi ali, deu uma olhada, observou, acertou algumas coisas da linha e a linha de motor começou a funcionar. Na meia hora ele resolveu o problema. Ficou todo mundo impressionado. Steinmetz, provavelmente era de origem judia, com esse nome, né? Ele fez uma notinha. $10.000, Ford, está aqui o meu serviço. $10.000, Ford reclamou. Como assim? Por um simples conserto? $10.000? Você não gastou nem meia hora aqui? Aí o Steinmetz, então, pegou a notinha e refez. Então, tá bom, Ford, vamos colocar da seguinte forma. $10 o conserto. $9.990 saber onde mexer. Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o único que pode consertar você de forma plena. Porque Ele conhece o teu interior. Ele conhece o teu coração, coisa que nenhum psicólogo e nenhum psiquiatra vai conhecer. Ele conhece o teu coração. Ele formou todas as coisas. Nós podemos ficar deslumbrados com Deus assim. E é isso que Ele tem feito em nossa vida. Mas Ele diz mais, versos 4 e 5, parte final da segunda estrofe. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Meus irmãos, nós vivemos um mundo de trevas. Quando no verso 3 de Gênesis diz assim, disse Deus, haja luz e houve separação entre luz e trevas, era fisicamente. Agora, o Senhor Jesus está dizendo, ou João está dizendo que o Logos, o Deus Filho, o Deus eternamente Filho, ele veio para trazer luz para este mundo. Você talvez tenha acompanhado algumas notícias que nós temos sempre no final do ano, início de ano, essas comemorações
de Réveillon, as loucuras que os homens fazem, as loucuras que a humanidade se mete, buscando uma alegria, buscando uma vida que na verdade não é vida. Na verdade isso são trevas, é incredulidade, é desconhecimento da vontade de Deus, desconhecimento do próprio Deus. Quando eu entrei aqui e vi aquela classe de jovens que estava com o presbítero Uriel, eu fiquei tão animado, falei, puxa, tem jovens aqui na igreja, tem muitos jovens, adolescentes lá. E quando vinha para cá, eu vi quantos jovens na manhã de domingo exercitando o seu corpo, buscando a melhor forma física, e eu não sou contra exercício físico de forma nenhuma. Você pode hoje à tarde, se quiser, fazer a sua caminhada. Mas eu vi outros também nos bares logo pela manhã, buscando uma alegria, uma vida que na verdade não é vida, é morte. João, ele sabe disso, ele diz assim no capítulo 3, verso 19 do mesmo evangelho, ele vai dizer assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A nossa mensagem do evangelho, meu irmão, é contracultural. Você, quando falar do evangelho para alguém, você pode esperar a mesma reação que o próprio Senhor Jesus recebeu. Muitos não recebem a mensagem, não porque a sua mensagem não é lógica, não porque a sua mensagem não é coerente, porque a Bíblia é coerente, a Bíblia é lógica, ela tem certos pontos difíceis de compreender, é verdade, mas ela no todo é uma mensagem magnífica. O que na verdade acontece com as pessoas é que elas amam mais o pecado, elas amam mais as trevas do que a luz, por isso elas não se chegam para a luz. E veja, onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Não tem como luz e trevas viverem juntas. Isso também é uma aplicação para a nossa vida hoje. Nós, ao ficarmos encantados com a beleza do Logos, a beleza do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender que a nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, no nosso trabalho, na nossa escola, com os nossos amigos, no meu dia a dia, como eu me divirto, como que eu utilizo a minha vida, isso é importante. Eu estou sendo luz ou estou sendo trevas? Eu estou trazendo vida ao mundo ou estou trazendo morte? O Senhor Jesus Cristo, ele veio para trazer uma nova criação. E se nós somos nascidos de novo, se nós somos novas criaturas, se nós somos filhos e filhas de Deus, nós devemos ser esta luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. O Senhor Jesus disse isso para nós. Porque nós recebemos da sua luz. Essas palavras que João coloca aqui, elas são antagônicas, porque luz e trevas são antagônicas, vida e morte são antagônicas. Mas esta é a grande obra do Senhor Jesus. Ele veio trazer vida, ele veio trazer claridade na nossa mente. Os crentes precisam ser pessoas que procuram as melhores coisas deste mundo. As coisas que Deus criou que foram boas. Deus criou todas as coisas boas. Foi o nosso pecado que corrompeu. Por isso que nós, como crentes, devemos ser participantes da vida política do nosso país. Quantas vezes nós reclamamos das nossas autoridades, dos organismos, mas nós mesmos pouco fazemos, pouco participamos. Eu fico tão triste quando eu vejo amigos, irmãos, familiares meus, dentro da minha própria casa, dizendo assim, esse negócio de política, olha, não se mete nisso. E é por isso que nós ficamos da forma que nós ficamos, meus irmãos, porque nós fugimos, nós colocamos a cabeça na terra. Nós que deveríamos estar participando da vida política do nosso país. Nós que deveríamos estar influenciando. Nós devemos ser o sal e a luz dessa terra, porque nós somos formados a partir desse Senhor Jesus Cristo, que veio trazer luz à terra. Ele veio trazer vida onde há morte. Se nós nos escondermos, é certo, nós não vamos resolver esse mundo. Foi falado aqui na escola dominical, o Senhor Jesus Cristo vai voltar, Ele está para voltar, é Ele que vai resolver. Eu tenho plena convicção disso. Não há partido político, não há sistema político perfeito. É verdade. Eu estou mostrando para vocês que João está nos mostrando, Jesus, ele é a esperança.
Ele é a única esperança. Mas veja, Ele é a esperança que muda a minha vida, muda o meu coração, para que eu possa transformar a minha universidade, o meu colégio, a minha vizinhança, a minha família, o meu trabalho, o meu estado, a minha nação. Nós olhamos para trás, olhamos a grande Inglaterra dos puritanos, nós vimos as coisas maravilhosas que eles fizeram ali, mas os puritanos, eles puseram a mão na massa. Eles foram congressistas lá do parlamento inglês. Eles, inclusive, tiveram que decidir decapitar um rei. Vocês sabem disso? Nós olhamos para a Inglaterra e falamos, puxa, que país maravilhoso. Lá no passado, hoje nem tanto. Que país maravilhoso, quantas coisas eles fizeram, mandaram missionários para o mundo todo, inclusive aqui para o Brasil. E nós falamos, por que nós não somos assim? Porque nós crentes, às vezes parece que nós não cremos nessas verdades. Você saber que Jesus é o Logos, o Criador de todas as coisas, que criou todas as estrelas, todos os átomos, que criou o nosso coração e que nos conhece, o que isso faz de diferença amanhã? Dia 6 de janeiro de 2025, qual é a diferença? Essa é a relação do Verbo, do Logos, conosco, com a criação. Ele criou toda essa criação para a glória dele. Nós fomos recriados, nós nascemos de novo para a sua glória, para manifestar a sua glória. Portanto, meus amigos, colegas, estudantes, vocês meninos ainda, tentem ser os melhores alunos, tentem estudar, tentem fazer o melhor que vocês podem, tentem ser os melhores profissionais, tentem ser os melhores pais, as melhores mães, os melhores filhos. Porque é assim que nós vamos estar demonstrando que nós realmente cremos nessas verdades. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A única luz que existe nesse mundo é o Senhor Jesus Cristo. Ele que traz claridade para nós. Ele traz à nossa mente o equilíbrio, a paz, a compreensão, a cosmovisão correta. Houve um missionário, está me fugindo o nome dele agora, inglês, e ele ficou trabalhando na Índia durante 40 anos. O irmão Eliel falou aqui sobre missões na sua oração, sobre os missionários, como é difícil o trabalho missionário. Por quê? Porque você chega numa cultura completamente diferente, e não só é a língua, não é a comida só que é diferente, isso é o de menos. Língua você aprende, comida você se acostuma. Mas a cosmovisão de um povo é alguma coisa extraordinária. E se você não se adaptar rapidamente à cosmovisão daquele povo, entender como aquele povo pensa, como ele entende a realidade do universo à sua volta, você não vai conseguir transmitir nada para ele. Essa é a grande questão dos missionários. Não é a língua. Não é estar longe de casa. É difícil. É muito difícil estar longe de casa. É muito difícil estar longe da sua igreja de origem. É bem difícil. Mas o que mais dá nó na cabeça do missionário é a cosmovisão de um povo completamente diferente. E esse missionário passou ali na Índia 40 anos, no século XX. Ele teve que se adaptar, e ele fez um bom trabalho missionário ali, ele é famoso, pena que eu estou esquecendo o nome dele aqui. Mas ele volta para a Inglaterra, no século XX, 40 anos depois. Ele estranhou. Assim, nossa, mas como o meu povo inglês, ele está distante da cultura, da cosmovisão de que Jesus é Deus, é o nosso Deus. A Inglaterra não era mais a mesma depois de 40 anos que aquele missionário esteve fora. Nós podemos estar vivendo isso aqui agora. Se nós não estivermos cheios do Espírito e da palavra do Senhor, a nossa visão de mundo, a nossa visão da realidade, ela pode, às vezes, com a nossa boca, da boca para fora, falarmos de Jesus. Mas e a nossa forma de pensar? E a nossa cosmovisão?
Jesus é tudo para nós, realmente. Jesus é a razão da minha vida. O primeiro ponto da nossa confissão de fé diz que nós fomos criados para glorificar a Deus acima de todas as coisas. E também existe uma segunda cláusula. E nos alegrarmos nele para sempre. Eu gosto muito que John Piper, ele diz assim, esse E poderia ser mudado. Porque, na verdade, nós glorificamos a Deus acima de todas as coisas, ao nos alegrarmos nele para sempre. Porque, meu irmão, se você passa a semana toda se lamentando sobre a vida, se você passa a semana toda absorvendo a cultura ao seu redor, que é corrupta, que é pecaminosa, se você realmente vive encrabunhado, triste, com semblante caído, se você não se alegra no Senhor, se o Senhor Jesus não é a tua profunda satisfação e a tua alegria, como é que você pode falar que glorifica a Deus? É eu me alegrar no Senhor, é eu tê-lo como a razão da minha vida. Começo de ano, muitos fazem, né? Projeções para o ano, o que eu vou fazer da minha vida, como é que eu vou projetar, talvez alguns estejam planejando isso, as férias até fevereiro, as minhas férias de verão. Nós, muitas vezes, meus irmãos, nós pegamos a nossa vida e queremos controlar a nossa vida. E o que João está me dizendo aqui, que ele é a razão da minha vida. Na verdade, todos os meus planejamentos, toda a minha vida deveria ser estruturada em cima dele. Porque ele é a razão de todo o universo. E ele veio para me trazer vida, para me trazer luz. Ele não veio para que eu pudesse controlar a minha vida por mim mesmo. Ele não veio para que eu pudesse ser autônomo. Autônomos, lei para si mesmo. Não, ele veio para que eu pudesse ser dependente dele o tempo todo. Quando nós tivermos essa nossa cosmovisão alterada, meus irmãos, quando nós realmente nos encantarmos com o Logos, com o Senhor Jesus Cristo, isso vai trazer de dentro para fora um poder, uma capacidade para você testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Olhar para a realidade de uma forma diferente. Realmente valorizar aquelas coisas boas que Deus criou no mundo, mas não nos contaminarmos com as coisas más deste mundo. Não comprarmos os sistemas deste mundo. E não confie nos sistemas desse mundo, nas vozes deste mundo, nas filosofias desse mundo. Elas não vão trazer satisfação para o seu coração. É só você ver o que está acontecendo ao nosso redor nesses dias de final de ano e princípio de ano. As pessoas estão buscando alguma coisa que lhes dê valor, que lhes dê alegria, que lhes dê satisfação. E elas procuram nas drogas, no álcool, no sexo ilícito. Elas buscam nas trevas aquilo que elas nunca vão encontrar lá. É uma sede permanente, é uma fome permanente. As pessoas estão carentes da verdadeira luz que ilumina a todo homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu e você temos ele dentro de nós. Presbítero Clemente falou isso de forma tão bela aqui. O Espírito Santo habita em mim e em cada um de vocês, em nós. Nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo, desse glorioso Logos. No verso 14 ele diz, o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Nós precisamos de graça e de verdade. Um mundo de mentiras que nós vivemos. E vimos a sua glória. Glória é uma luz pesada. A definição de glória no hebraico é essa. É uma luz que tem peso. Quando você vê uma definição dessa no começo do século XX, você fala, mas luz não tem peso. Mas depois de Einstein, a gente descobriu, luz tem peso sim. Hoje nós sabemos. Peso de glória, essa glória como do unigênito, o Filho único do Pai. Ele está entre nós. Ele é o meu Senhor, é o seu Senhor. Pelo Espírito, ele habita em todos nós. Isso deve motivar você a ter um ano diferente pela frente. Isso deve motivar você a não ficar uma pessoa melindrosa,
Quantas vezes as pessoas ficam melindradas com as coisas que acontecem no nosso meio mesmo, como igreja, instituição. Somos uma coleção de pecadores e pecadoras aqui, não é verdade? Às vezes nós falhamos com os nossos irmãos, voluntariamente, involuntariamente, ou porque às vezes não percebemos as coisas que estão ao nosso redor. Nós machucamos as pessoas, e as pessoas que não têm visão do Senhor Jesus, como está aqui em João, elas vão ficar magoadas. Elas vão falar assim, esse negócio de igreja é tudo igual. Não olhe para a igreja. A igreja é importantíssima, nós devemos amar a igreja. Mas olhe para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o princípio, Ele é a razão, Ele é o Logos, Ele é o eterno Deus, Criador de todas as coisas. É nele que você tem que colocar o seu coração. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer para você com toda a certeza do meu coração, e principalmente por causa do testemunho da palavra do Senhor, não existe outro caminho. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entregue o seu caminho ao Senhor Jesus. E tenha um feliz ano de 2025 verdadeiro. Vamos orar. Senhor, essas primeiras palavras do Evangelho de João são tão profundas. Ela tem tanta coisa aqui para nós meditarmos e falarmos. Nós não conseguimos nem arranhar a profundidade da beleza da tua verdade descrita nesse prólogo, nesses 18 primeiros versos. Nós pedimos, ó Deus, que o teu Espírito faça a obra que nós não podemos fazer. Aplica a tua palavra ao coração de cada um daqueles que me ouviram nesta manhã. Aqueles que já são crentes e crentes há muito tempo no Senhor, que eles possam se sentir encorajados. Que eles possam sair daqui amando mais o Senhor. Que eles possam sair daqui com prontidão para testemunhar da tua glória e da tua salvação. E aqueles que talvez ainda não te conheçam de forma plena, que eles possam entregar as suas vidas ao Senhor definitivamente. Viver pelo Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que tu és o único Deus verdadeiro. Tu és a razão, tu és um Deus de amor, que nos ama, nos conhece, nos construiu e sabe como nos consertar como ninguém. Deus, nós agradecemos e também nós nos preparamos para a ceia do Senhor nesta hora. Pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que o Senhor esteja consagrando o pão, o vinho, principalmente consagrando os nossos corações, para que agora nós mantenhamos comunhão espiritual com o Senhor e uns com os outros também. Olhamos para esta cruz e nos lembramos que foi por causa daquela demonstração de amor naquela cruz. É porque existe esta igreja, é porque existe este púlpito, é porque tem a tua palavra aqui sendo pregada e tem também a mesa da comunhão que agora nós vamos desfrutar. Abençoa a nossa vida. Abençoa os meus irmãos que aqui estão. Abençoa reverendo Valdeci, sua família e aqueles outros irmãos que estão em férias. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo com vida e paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.